Nós estamos terminando o ano de 2025. É o terceiro ano do governo do PT, do atual governo do PT. São 3 anos de enfrentamento a quem não tem compromisso com o país. São 3 anos de defesa de um legado virtuoso que foi laboriosamente construído ao longo de 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. Nós empreendemos uma série de reformas estruturantes que fizeram com que o país voltasse aos trilhos do desenvolvimento sustentável. Nós fizemos várias mudanças para desburocratizar e para permitir que a máquina pública de fato servisse à sociedade brasileira e não se servisse dela. Um Estado eficiente, com menos burocracia, um Estado tecnológico, levando em consideração a inovação, o empreendedorismo, a parceria necessária com a iniciativa privada, mudanças estruturais que nos proporcionaram maior agilidade na abertura de empresas, facilidades na questão do marco ferroviário, da BR do mar, da questão ligada à independência e facilitação para as empresas de uma maneira geral. Um trabalho que sempre levou em consideração a profissionalização da máquina pública, colocando gestores em locais estratégicos como bancos, as estatais, os fundos de pensão, e o resultado foi que terminamos o ano de 22 com um superávit nas contas públicas, com os recursos no azul, com 54 bilhões de reais de recursos disponíveis para o ano subsequente, com as empresas estatais dando lucro, com os Correios dando lucro, com um país preparado para um salto de desenvolvimento e de crescimento com sustentabilidade ao longo dos próximos anos. Agora, nós estamos diante de um governo de recordes. Esse é o governo com recorde no número de pessoas acometidas de dengue no país. Em nenhum momento da história desse país, tantas pessoas foram acometidas com essa doença, que é facilmente previsível e controlável se houver gestão, vontade política e desejo de acertar. Nunca morreram tantas mulheres como vítimas de crimes violentos como no governo atual, que é o governo do PT. Mais de 1.500 mortes de mulheres assassinadas em 2024. Esse é o governo que bateu recordes em queimadas. São 15,6 milhões de hectares de queimados só na Amazônia, 117% maior do que a média histórica no Brasil. Esse governo que sempre trabalhou junto com a mídia e com parte dos atores, dos cantores brasileiros para gritar, para cantar, para criticar a ação feita na Amazônia pelo governo do presidente Bolsonaro. Mas esse é um governo que tem recorde mundial em queimadas e falta de apreço à sustentabilidade e à preservação das florestas brasileiras. Nós estamos com 8,7 milhões de empresas inadimplentes no Brasil, um recorde histórico do período de falências. Nós temos hoje também um recorde de recuperação judicial, cresceu 61% em 2024 em relação a 2023. São 2.273 pedidos de falência e de recuperação judicial, recorde absoluto do governo do PT, do senhor Lula. Nós tivemos um recorde de crescimento de impostos. Quase 30 novos impostos foram impactados, foram implantados nesse governo e oneram hoje quem produz, quem empreende, quem constrói nesse Brasil. Nós chegamos a uma proporção de 32,2% de relação de impostos com o produto interno bruto do Brasil, recorde absoluto. Nós estamos com a maior taxa Selic de juros nos últimos 19 anos. É um recorde absoluto que a gente deve também ao descontrole fiscal feito pelo governo, o que obriga que a política monetária tente corrigir os descalabros, os despautérios e a forma equivocada como o governo do PT trata finanças públicas no país. Nós temos uma dívida pública que deve crescer neste governo do PT quase 11 pontos percentuais. Vai sair de 71% em relação à dívida PIB para 82%, 83%, segundo o IFE, que é o Instituto Fiscal Independente do Senado da República. Nós estamos falando aí de quase 1,4 trilhões
né, de reais que vão ser acrescidos à nossa dívida pública interna, e é um legado, eu diria, extremamente nocivo, né, para gerações futuras. Então você está entregando uma dívida praticamente impagável ao povo brasileiro para fazer face a um projeto de perpetuação do poder, porque o PT não tem projeto de país. Nós temos já 19 furos no parâmetro fiscal, né, que foi erigido no começo desse governo, né, no tal do arcabouço fiscal. Então, o que era uma exceção virou uma regra. Esse governo, em todo momento que há uma necessidade de uma nova despesa, ao invés de acomodar essa despesa no orçamento, fazendo as opções, tomando as decisões, como acontece em qualquer país do mundo, em qualquer estado, em qualquer município, priorizando o que é mais importante, se cria uma exceção e se permite aumentar a dívida pública e se contornar o parâmetro fiscal que foi instituído por este governo, pelo atual governo. Então, é literalmente para inglês ver, o elefante é colocado debaixo do tapete e a dívida pública só aumenta, gerando um prejuízo incalculável para gerações futuras, né? Nós temos um déficit nos Correios que está chegando a 6 bilhões de reais só nesse período de janeiro a setembro. Não tem paralelo na história a maneira desassombrada, descuidada, leviana, eu diria até mal intencionada com que as estatais brasileiras têm sido geridas, né, pelo PT, em especial os Correios, que sempre foram um símbolo, né, de eficiência. Veja, praticamente um monopólio dando prejuízo graças à incompetência e à corrupção, que sempre foi a marca e o DNA do Partido dos Trabalhadores, o PT, né? Nós temos aí uma CPMI onde a blindagem se estabeleceu para evitar que a população pudesse saber com a maior celeridade quem roubou, quem enganou, quem montou dentro do INSS uma quadrilha para assaltar os aposentados brasileiros. E o pior é que eles repetem como um mantra que essa corrupção começa no governo de Bolsonaro. Ora, acreditar que o presidente Bolsonaro montou uma quadrilha para assaltar os aposentados e beneficiar sindicatos e associações de esquerda é acreditar na história da carochinha, do Papai Noel, da mula sem cabeça. Todos os dias que nós assistimos o que acontece na CPMI, nós verificamos uma blindagem que foi feita pelo governo, mais de 60 requerimentos e convocações foram impedidas pela maioria que o governo estabeleceu, mas a verdade é teimosa e ela teima em vir à luz do dia, né? Nós estamos vendo aí que o Lulinha recebe, segundo denúncias, uma mesada de 300 mil reais, né? Que membros importantes do governo atual, como o presidente do INSS, como o número 2 do INSS, como procurador do INSS, todos com a larga folha de serviços prestados ao PT, né? Foram identificados como aqueles que não só roubaram o sistema previdenciário, mas como aqueles que derrubaram as amarras, os obstáculos para que esse roubo acontecesse com tranquilidade, né, em nome também desse projeto aí de se perpetuar no poder. Há uma ligação com partidos políticos, há uma relação com políticos, e isso está vindo à tona paulatinamente. Aí vem essa questão agora do Banco Master, né? Então vai ficar cada vez mais claro quem são os verdadeiros parceiros do crime, né? Um governo que abriu mão de apontar o caminho do desenvolvimento, da sustentabilidade, do progresso para o Brasil, em prol de um projeto de perpetuação no poder, mesmo que isso custe, né, a saúde das nossas finanças públicas e a destruição da máquina estatal. Vale tudo para o PT continuar no poder, mas nós temos a obrigação de, em 2026, fazermos a diferença. Os brasileiros de bem já ouviram o que nos disse o presidente Bolsonaro, que quem vai preservar e manter o seu legado é o senador Flávio Bolsonaro. E nós devemos eleger um grande número de deputados federais e de senadores para que o Congresso Nacional respalde essa próxima administração para fazer as mudanças que todos nós precisamos e desejamos. Reequilibrar a democracia, fazer com que cada um dos poderes da República exerça a sua atividade sem invasão de prerrogativas, uma grande reforma no judiciário brasileiro que vai fazer com que o Supremo Tribunal Federal volte a ter uma missão constitucional e deixe de ser uma delegacia de polícia que se mete em briga de galo até a questão de demarcação de terras indígenas,
Nós temos que ter o cuidado de fazermos uma reforma administrativa que defina o que é carreira de Estado e permita que o servidor público, de fato, sirva ao povo e ao público brasileiro, como é da sua gênese, da sua atuação, né? Nós precisamos revisitar as reformas previdenciárias, tributária, trabalhista, fazermos uma grande mudança no nosso sistema político para aproximarmos, de fato, a população dos seus representantes, trabalhar de forma eficaz para que haja uma maior automação do governo e, consequentemente, uma maior transparência e aderência para que a população possa, de fato, acionar as ações do governo e os serviços que o governo oferece e avaliar políticas públicas, né, combatendo fortemente essa questão dos subsídios, porque hoje determinados setores da economia brasileira são privilegiados em detrimento de outros setores, ou da grande maioria deles. Quem não tem lobby, quem não grita mais alto, normalmente fica para trás no Brasil. Nós precisamos rever essa reforma tributária que está nos legando 29% de imposto sobre valor agregado, o maior imposto do mundo que é imposto, que impacta a sociedade de um determinado país, que é o caso do Brasil. Enfim, nós precisamos preservar e defender os nossos valores, que são a família como estrutura, como cerne, como alicerce de uma sociedade, defender o respeito aos mais velhos, né, a cultura, a discricionalidade, a liberdade das pessoas de fazerem as suas opiniões ou de terem as suas opiniões livremente, sem o receio, né, de serem criminalizados por essa opinião, né, voltarmos a ter confiança nas instituições como um todo. Isso só vai ser possível se, através do voto e da Constituição que nos ampara, o Brasil se unir, né, e fazermos juntos a nossa parte, que é derrotarmos o governo do PT e fazermos com que o Brasil volte a sorrir, né, devolvendo o Brasil de fato aos seus legítimos donos, que são os brasileiros e brasileiras espalhados por todos os rincões do Brasil. Forte abraço a todos e conte conosco nessa luta. 2026 é o ano da virada e 2027 é o ano da reconstrução. Flávio Bolsonaro, presidente, senadores e deputados afinados com essa causa e o povo brasileiro junto, né, para que nós possamos de fato fazer a diferença. Forte abraço, feliz 2026.